Bom dia! Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais uma videoaula para a gente relembrar aí a nossa matéria. Vamos trabalhar concordância nominal, vamos realizar a correção das atividades da lista de exercícios que você recebeu e com isso nós vamos lembrar algumas regrinhas dessa disciplina, né? Desse momento em que nós estamos aí estudando. Como nós estamos falando sobre concordância nominal 2, que são aqueles casos especiais relacionados a algumas palavrinhas especiais, né? Obrigado, obrigada, meio, caro, bastante, enfim, como é que a gente usa, quando usa, né? Como essas palavrinhas elas devem se portar ali na frase, na oração. Então a gente vai estar utilizando aí o seu livro 3. Essa parte da matéria se refere ao capítulo 4 do seu livro, tá? Então prepara aí o material, pega o seu livro, pega o seu caderno, para a gente então dar continuidade e fazer então a correção das atividades, tá bom? Vou preparar aqui enquanto você também se organiza aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer a transição aqui. Se eu ficar aqui com você, não vai te ajudar. Então, deixa eu sair. Muito bem. Então, estamos aqui com a nossa primeira questão. Tudo certo aí? Podemos começar? Então, olha só, gente. Observa aqui comigo. Essas questões, todas elas estão na sua lista aí de exercício, tá? Então você pode acompanhar por aí, você pode colocar a resposta no seu caderno ou na folha mesmo, né? Tá bom? Não fica preocupado em ter que copiar, porque você já tem esses exercícios na sua lista. Eu só coloquei aqui no slide para facilitar, tá bom? Então vamos lá. Na primeira questão, ela diz o seguinte no enunciado: a concordância nominal do elemento em destaque que está de acordo com as regras da norma padrão que está de acordo, né, com as regras da norma padrão da língua portuguesa. Então, a gente precisa lembrar daquelas regrinhas, tá? Vamos observar cada oração. Olha só, as meninas ficaram meias chateadas com a notícia. Observe essa primeira oração, gente. As meninas ficaram meias. Não tá certo isso não, né? Vamos pensar. Primeiro que a palavra meio, indicando aí o modo, né, como elas ficaram, não varia, tá? Então, nesse caso aí, elas ficaram meio chateadas, né? Fica até estranho, as meninas ficaram meias. Não, meia a gente põe no pé. Vamos pensar dessa forma, né? A meia, o substantivo a gente põe no pé, tá? Agora, esse meia que você usa aí não é essa meia, não, tá? É um meio, palavra, que indica aí, né? Funciona como um advérbio, tá? De modo. E indica o modo, justamente como elas ficaram, né? Mais ou menos, estão meio chateadas com a notícia. Então, a letra A você já sabe que não está de acordo com a regra, entendeu? Então, você vai trabalhando por eliminação, tá? Olha a letra B. As pessoas não deveriam ficar sós no final da vida. Vamos analisar. Quem é o sujeito aí? As pessoas, correto? A palavrinha em destaque é o sós, né? Apesar de eu não ter grifado aqui, você sabe na sua lista que já está aí grifado, assim como meias ali em cima estava grifado, tá? Então, olha só, as pessoas não deveriam ficar sós no final da vida. Muito bem. Então, esse sós aí, ele precisa concordar, né, com essa flexão aí do sujeito. As pessoas. Então, se está no plural, o sós também acompanha e até então está correta, tá? A oração. Vamos ver a letra C. É desnecessário a tristeza causada por boas lembranças. Bom, gente, lembra que na regrinha
Nós vimos isso? Quando tem aqui, ó, o artigo, né? Então, a palavra anterior, ela pode concordar, ela deve concordar com esse artigo aqui. Então, seria, é desnecessária a tristeza. Então, quer dizer que aqui não está de acordo com a regra da nossa língua portuguesa. Então, essa aqui também está eliminada, porque não condiz, não é a letra C, tá errada, né? Vamos pensar assim. E a D? É proibida a entrada. Opa! Para ser proibida, deveria ter o azinho, ó, que tem aqui em cima, deveria ter aqui na frente, né? E não tem. Então, aqui deveria ser, é proibido entrada de animais no estabelecimento. Então, pessoal, sendo assim, né, dentro dessas 4 aí, a que está correta é justamente a letra B, tá? Então, não tenha pressa de sair marcando qualquer. Analise, faça a análise aí das orações, tá legal? Vale a pena você pensar, você lembrar das regras em cada situação, porque querendo ou não, reforça aí o seu aprendizado, tá certo? Então vamos lá, vamos para a questão 2, ok? É o seguinte, aqui você vai preencher as lacunas das frases abaixo, olha só. Você tem a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Nessas orações, você vai precisar preencher as lacunas com uma dessas palavras aí. Então, você tem meio, meia, você tem anexa, anexo, você tem bastante, você tem bastantes, você tem proibida, você tem proibido. Tá? Então, vamos verificar em que momento elas são utilizadas, elas podem ser utilizadas obedecendo, então, a regra, né, da concordância nominal, ok? Então, vamos lá. As janelas abertas deixavam entrar a leve brisa. E aí? As janelas meio abertas ou as janelas meia abertas? Ai, chega, fica, né? Já falamos sobre meia, né? Já fica até estranho. Então, qual vai ser aí? Qual foi? Fala aí, fala em voz alta. Qual foi a palavra que você completou aí a lacuna da letra A? As janelas, o quê? Meio. Muito bem, muito bem. Meio abertas deixavam entrar a leve brisa, tá? E na letra B? Segue anexa a relação dos livros solicitados ou segue anexo a relação dos livros solicitados? Pera aí, pensa antes de dizer. Faz a pergunta, olha só. O que é que segue, né, a relação dos livros? Então, tá no feminino. Então, anexa é a palavra correta, ou seja, segue anexa a relação. A relação, anexa, feminino, feminino, tudo concordando aí de acordo com o gênero, ok? Muito bem. Letra C. As matas foram o quê? Bastante danificadas pelo fogo ou foram bastante danificadas pelo fogo? E você colocou aí? Fala aí, vamos ver se está certinho. As matas foram o quê? Bastante, né? Ou seja, muito, intensidade, não é isso? Advérbio, tá? Não sofre variação. As matas foram bastante danificadas pelo fogo, tá certo? Na letra E, é proibida a entrada de animais ou é proibido a entrada de animais? E aí? Observa aqui, ó. Se tiver o azinho, e nesse caso tem, né? Então, aqui vai ser proibida. Muito bem. Tá? Então, é isso, gente. Quanto mais a gente pratica, né? Quanto mais exercício a gente faz, mais a gente se familiariza com a regra, mais a gente entende, mais a gente consegue aplicar da maneira correta. Certo? Podemos prosseguir? Vamos para a questão 3. Corrigiu aí?
Se você não está acertando, não fique triste, preste atenção na explicação, tá? Depois você faça a correção, retoma aí seus estudos, dá uma lidinha nas normas, tá certo? Nas regras, né, da língua portuguesa, mas preste atenção na explicação também, tá? Então vamos lá. A número 3 diz o seguinte: considerando a concordância nominal, você vai assinalar a frase que está correta. Então, aí, o que você tem que fazer nesse tipo de exercício? Leia com atenção todas as orações. Não adianta sair correndo, se antecipar. Não, leia com atenção, tá? Leu as orações. E aí, conforme você lê, você já vai pensando nessa questão da concordância nominal, ou seja, da relação que as palavras têm com o substantivo, né? Vamos lá ver, então? Olha só. Ela mesmo, ó, ela, tá vendo? Pronome pessoal do caso reto, feminino. Aí você já vai pensando, né? Ela mesmo confirmou a realização do encontro, tá? Letra B, vamos ver o que diz na B. Segue, desculpa, li lá em cima, letra B aí embaixo. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra, tá? Então foi muito criticado a reedição da obra. Vai pensando aí. Você vai marcar a correta, ok? Ela ficou meia preocupada com a notícia. Ih, ela ficou meia preocupada com a notícia? Vai prestando atenção aí. Lembra do que eu já falei. Olha D. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Acho que é essa mesma, né, gente? Depois confere aí. Falou-me emocionada. Falou-me emocionada. Bom, se é falou-me, faltou o hífenzinho aqui, né? Esse foi erro de digitação, tá? Falou-me emocionada. Quem tá emocionada? Uma moça, né? Alguém do gênero feminino. Então, ela usou corretamente aqui, ó. Obrigada, tá? Ou seja, essa aqui é a letra D. Letra D é a correta, ok? Muito, muito bem. Vamos lá. Número 4. Número 4. Acompanha na sua folhinha, tá? Porque tá cortando um pouquinho aqui no finalzinho para você, né? Concordância, mas você tá acompanhando com a sua folhinha aí, então dá para ler. Concordância, né? Adequada. É só um pedacinho de nada, tá? Então vamos lá. Preencha as lacunas das frases a seguir, fazendo a concordância adequada com o vocábulo destacado entre parênteses, né? Então você tem aí alguns vocábulos, ó. Permitido, tá vendo? Anexo, bastante, barato. E aí? Como é que vai ficar aqui, ó? Não é a entrada de animais no estabelecimento, ou seja, não é permitido ou não é permitida a entrada. Como é que vai ficar? Fala aí em voz alta para você ouvir e para confirmar se está certo. Então, não é permitida. Muito bem, né? Ó, feminino, azinho, artigo feminino, tá? Não é permitida a entrada. Tem que concordar. Ok? Certinho aqui, tá? Vamos lá. Enviarei todos os documentos assim que possível. Então, enviarei os documentos em anexo, tá certo? Anexo, tá? Em anexo, ok? Cuidado quando não tiver o em, aí você tem que pensar no gênero, né? A carta, enviei anexa a carta, né? O documento, tá? Aí você tem que ver qual o gênero. Na letra C. Ficamos, nervosas durante as provas. Então, como nós ficamos? Ficamos bastante nervosas, né? Durante as provas. Então, intensificou aí esse nervosismo, né? Então, né, bastante, tá? Ok? Tá corrigindo aí? Tô dando tempinho, que é pra você ir corrigindo, tá? Não fica só ouvindo, não. Essa é a hora também de você fazer
a correção, observar o que você escreveu, o que não ficou de acordo, tá certo? Então vamos lá. As botas estão muito o quê? Naquela loja. Se são as botas, gente, vai estar muito o quê? Baratas, né? Preço bom, isso aí. Então as botas, concordando aí, ó. As botas estão muito baratas naquela loja, né? Beleza. Certinho, gente? Corrigiu aí? Ótimo. Então vamos lá. Questão 5. Vamos para a questão 5. Assinale o erro de concordância nominal. Então agora você vai encontrar aí, né, a oração em que está de forma inadequada, né? Não condiz com a regra, com as normas da língua portuguesa. E aí? Vamos ler? Olha o que diz a letra A. Muito obrigada, disse ela. Na letra B. Só as mulheres foram interrogadas. Na letra C. Eles estavam só. E na letra D, já era 12:30. Muito bem. O meia aí está certinho, porque está indicando o quê? A metade, né? De um tempo, de uma hora. Então, é aquele numeral fracionário, né? Legal. Agora, a que está errada, nós já até falamos sobre ela. É justamente a letra C. Porque, olha só, eles estavam sós e não só. O só precisa concordar com a pessoa aqui em número, em gênero, em flexão, né, no caso. Eles, tá? Então, eles estavam sós e não só, ok? Então, a letra correta aqui, a letra que você deve marcar, indicando o erro da concordância nominal, é a letra C, ok? Muito bem. Então, marca aí. O que você faz? Puxa uma setinha, né? Escreve ao lado. Por que ela está errada? Aqui deveria ser o sós e não o só, porque ele deve concordar de acordo com a flexão aqui, ó, da pessoa, né? Ok? Número 6. Vamos para o 6? Vamos lá. Vamos para o exercício número 6. Você vai preencher as lacunas das frases com a concordância adequada das palavras destacadas entre parênteses, ok? Paciência com crianças é o quê? Necessário, necessária. E aí? O que você escreveu? Falem aí, fala aí. Paciência com crianças é necessário, tá? Generalizando, né? Porque ele aqui não tá dizendo pra gente, não tem artigo, então é necessário, ok? Limonada é... E aí, gente? Limonada é gostoso, limonada é gostosa. Limonada é um suco, né? O suco de limonada, não é isso? Ah, tá. Então, limonada é gostoso, tá? Não tem artigo, ok? Então, não pode colocar aí no feminino, tá? Limonada é gostoso, tá? Agora aqui, gente, é entrada de menores desacompanhados. Tem artigo? Não, né? Se não tem artigo, como é que fica? Proibido, é proibido entrada de menores desacompanhados, ok? Agora lê de baixo. É a permanência de visitantes no saguão. Então, olha só, tem um artigo aqui, olha a setinha, tá vendo? Se tem artigo, então é o quê? Permitida, tá? Observa sempre esse finalzinho concordando com o artigo aqui, ó, ok? É permitida a permanência de visitantes no saguão, tá certo? Muito bem, então ficou aí, paciência com crianças é necessário, limonada é gostoso, é proibido a entrada de menores desacompanhados, é permitida a permanência de visitantes no saguão, tá? Aqui não houve mudança no gênero, porque não tem artigo nenhum aqui indicando, ok? Então, ele permanece ali genérico, tá? Muito bem, pessoal. Difícil não, né? Depois que a gente começa a praticar, exercitar,
né? Começa a prestar atenção. Por isso que é importante do exercício, do estudo, é essa repetição de atividades, de exercício. Assim se dá, assim acontece a aprendizagem, né, gente? Aquilo que a gente não pratica, aquilo que a gente não exercita, a gente não aprende, tá? Então, por favor, façam todas as listas de exercícios. Elas são importantes para você fixar a matéria, para você aprender, tá certo? Então, vamos lá. Questão 7. Olha a questão 7 aí. Estamos quase indo aí para o final. Então, não desanima, não desliga. Continua aí porque está já terminando. Questão 7, olha só. Aponte a frase cuja concordância não está de acordo com a norma culta da língua. Então, você também tem que reconhecer a que não está de acordo. Vamos lá? Não gosto de meias medidas. Ela emagrecia a olhos vistos. Ela ficou meio perturbada. É proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço. E aí, você marcou qual? Qual foi a letra? Diz aí. De cara, né, gente? Já deu para perceber que a letra que está errada, né? Que não está de acordo, que está inadequada aí. É a D, porque lembra do artigo? Ó, não tem. É proibida a entrada, não é proibida a entrada. Faltou artigo aqui. Então, se faltou um artigo, está errada. Está inadequada, não condiz com a nossa norma culta da língua, tá? As outras estão corretas. Aí vamos lá, não gosto de meias medidas. Professora, a senhora falou, não sei o quê. Olha só, gente, não gosto de meias medidas. Repara que esse meia está se referindo ao quê? A numeral, né? A uma medida, algo que pode ser contado. Então, quando meia for utilizado para se referir à quantidade, a número, a fração, tudo bem. Pode usar meia, ok? Tá? Mas quando se referir a advérbio, ao modo, aí não pode usar meia, aí é meio, tá? Então tem que ficar atento nesse contexto aí, tá certo? Vamos para a questão 8. Preencha as lacunas com a concordância correta da palavra meio em cada caso. Então, olha só. Ah, viu? Olha que legal. Acabei de falar, né? Do meio, da meia. Então, olha a letra A. Ficamos confusos quando nos deparamos com aquela cena. Então, nós ficamos... De que modo? De que jeito a gente ficou? Meia confusos? Não. Ficamos o quê? Como é que vai ficar a letra A aí? Meio, né? Indica aí o modo como nós ficamos, o advérbio, né, de modo. Então, ficamos meio confusos, tá? Meio confusos quando nos deparamos com aquela cena, ok? Ela sempre usa, olha aí, meias verdades para se justificar, né? Não usa uma verdade inteira. Então, repara, relaciona isso à fração, ok? A metade, tá? Então, é meia e cabe meia. Olha C. Ficou meia apreensiva? Não, né? Ela ficou meio apreensiva diante da prova, tá? Então, é o modo, né? Como ela ficou, tá certo? A textura do bolo estava o quê? Meia esquisita ou meio esquisita? Meio, né? Porque o modo, né? Tava estranho, tava meio esquisita ali a textura ali do bolo, tá? Então, muito bem. E assim ficou meio, meias, meio e meio novamente. Na questão 8. Ok? Tá dando aí para acompanhar? Anota, tá, gente? Vamos lá. Questão 9. Terminando, hein? Terminando. Calma aí. Aponte o erro de concordância. Erro de concordância. Olha aí. Péssimo lugar e ocasião escolheste. Escolheste lugar e ocasião péssimos. Anexo ao processo, encaminhamos 2 fotos. Seguem em anexo alguns documentos. E aí, gente? Péssimo lugar e ocasião. Escolheste lugar e ocasião péssimos. Anexo ao processo, encaminhamos 2 fotos. Encaminhamos o quê? 2 fotos, né? As 2 fotos seria? Tá. Então, vamos lá ver. Erro de concordância, olha aí. Por quê, professora?
Porque não é anexo, é anexas, tá? Encaminhamos 2 fotos anexas ao processo. Ah, pegou? Entendeu? Concordou? Beleza, isso aí. Tem que pensar um pouquinho. Questão 10, vamos lá. Em relação à concordância nominal, a ordem que preenche corretamente as lacunas, qual é, gente? Já tem ali a sequência, ó, letra A, letra B, C e D, aqui embaixo, tá? Deve ter na sua folhinha aí também. Então, vai ficar, justiça entre os homens é o quê? Necessário, né? Não tem artigo. Na 2, olha aqui, tem artigo, então é proibida a entrada de pessoas estranhas. E na 3, a água gelada sempre é gostosa, porque tem um artigo feminino aqui, ó, artigo definido, né? A água gelada sempre é gostosa. Portanto, a certa aí é a letra A. Muito bem? Muito bem. E aqui eu coloquei os lembretes, né, gente? Olha só. Quando se refere a um substantivo, tem função de adjetivo e concorda com eles. Então, olha aqui. Pedi meia taça de vinho, concorda com o substantivo taça. Coloquei para você não ter dúvida, apesar da gente já ter falado bastante, né? Os professores mesmos produziram o sarau, ou seja, mesmos, ó, concordando com o substantivo professores, tá? Bastantes professores assistiram ao sarau dos alunos. Concorda com o substantivo professores. Olha só, bastantes, né? Então, indicando aí uma quantidade grande, né? De professores assistindo aí o sarau, tá? Imóveis são muito caros no Brasil. Concorda com o substantivo o quê? Imóveis caros. Percebeu? As passagens ficam mais baratas na baixa temporada. Então, olha só. Concorda com o substantivo o quê? Passagens, baratas, passagens, tá? As crianças têm medo de ficar sós, tá vendo? Concordando com as crianças, tá? As crianças têm medo de ficar sós, ok? E aqui, quando se referem a um adjetivo ou a um verbo, lembrando aí, adjetivo é característica, né? Qualidade, ok? E o verbo é a ação, né? O estado, enfim, elas funcionam como advérbio, por isso são invariáveis. Quando a gente diz, ó, essa palavra não muda, no caso do meio, né, como indicando aí o modo, no caso do bastante, né, indicando a intensidade, então elas são invariáveis, tá? Elas não vão mudar, tá? Então fique atento. Fique atento aí a essas regrinhas, ok? Quanto mais, eu já falei, a gente praticar, mais você vai estar aí sabendo, tá? Da matéria. Então é isso, gente. Continua aí trabalhando, exercitando, estudando, tá certo? Em breve a gente se vê. E é isso. Boa aula para vocês, tá bom? Tchau, tchau.